Eu estou na condição de coordenador, mas também agora como palestrante, não tenho nenhuma apresentação. Na verdade, é uma reflexão que eu trago para todos nós sobre quem será ou como será o médico do futuro. Essa é uma reflexão bastante interessante, porque eu vou começar pelo fim. O médico do futuro é um médico generalista. É uma constatação muito interessante, porque ele vai ser generalista, quando eu estou falando de médico do futuro, daqui a 25, 50 anos, será um médico que não terá conhecimento de todas as áreas, de todas as especialidades, mas será um médico generalista do ponto de vista de comportamento. Será um médico generalista que está cuidando de processos do seu atendimento, está aprendendo a trabalhar em equipe, né? Isso já foi abordado diversas vezes aqui por outros colegas com relação ao nosso ego, que é um ego enorme, né? Quer dizer, não existe mais o eu estou falando, eu estou mandando. E uma coisa que está vindo com muita força, que é a questão do compartilhamento das decisões. Então, quando a gente fala da medicina, qual o papel desse médico do futuro, é muito simples, basta enxergar o que está acontecendo conosco atualmente. Na verdade, o nosso papel mudou completamente, né? Atualmente, nós viramos consultores. Dificilmente você pega um paciente virgem de conhecimento sobre o que ele tem. Ele sempre vem com alguma informação. Já foi citado aqui a questão do acesso à internet, acesso ao Google, ou seja, você vai tentar discutir com esse paciente, discutir no bom sentido, né, quais são as melhores opções para aquela situação que ele tem. E aí está um aprendizado muito grande de fazer, na verdade, aprender ao tal do compartilhamento de decisões, o que não é muito fácil. Eu sou formado aqui pela Santa Casa de São Paulo, me formei em 1985, antes do SUS. Então, é uma coisa, o SUS é de 1988, né? E fui fazer cirurgia geral. E eu lembro, né, na época, que os meus professores falavam o seguinte, né, de cirurgia, grandes incisões, grandes cirurgiões, né? E vocês imaginem se eu estivesse fazendo isso até hoje, né? Grandes incisões, grandes cirurgiões. Hoje, com a laparoscopia, com a cirurgia robótica, né? Quer dizer, olha que em 30 anos, quanta coisa mudou. Quer dizer, ou eu aprendo a fazer laparoscopia, ou eu aprendo a fazer cirurgia robótica, que está chegando agora, ou eu vou ficar parado lá há 30, 36 anos atrás, né, que foi o tempo da minha formatura. E é isso que é o desafio atual, né? Outro dia, a professora Ana Maria Malik, lá da FGV, citou numa palestra, dizendo que se você pegar os alunos da faculdade de medicina, de qualquer faculdade de medicina, 80% deles querem abrir uma startup. Esse que é o grande desejo, uma startup na área da saúde. Então, muda o perfil, a gente precisa entender esse colega, né, esse futuro médico que está chegando ao mercado, e, principalmente, procurar adaptar o tipo de ensino para essa nova sociedade, para essa nova demanda que está surgindo. Quando a gente associa isso à medicina preventiva, fica muito claro que o grande futuro da medicina preventiva é muito voltado à chamada medicina genômica, né? Ou seja, você identificar, através do DNA, as tendências de doença de cada pessoa. Então, você pode até falar aí de uma medicina individualizada, mas isso também já está começando. A psiquiatria já está usando isso, quer dizer, dependendo do mapeamento genético da pessoa, você consegue já identificar quais medicamentos vão ter maior ou menor sucesso, maior ou menor efeito colateral. Na mesa anterior tinha lá uma colega mastologista, né, falando também sobre, né, as questões relacionadas à genética. Vejam o caso da Angelina Jolie,
que a avó teve câncer de mama, acho que a mãe teve câncer de mama, e ela fez a opção, até por questões genéticas, né, de retirar as 2 mamas antes que tivesse o câncer de mama. Então, parece que as coisas também estão caminhando por aí. E lá no futuro, bem provavelmente, o que vai acontecer é que nós vamos ter o diagnóstico antes das pessoas terem sintoma, antes do paciente ter sintoma. Então, essa questão da robótica, essa questão da identificação de riscos de doença, parece que está muito claro através aí do mapeamento, né, genético de cada indivíduo. E aí sim as questões físicas, né, ao que tudo indica, serão resolvidas através de coisas muito tecnológicas, né, muito tecnológicas. Isso, no futuro, bem provavelmente, não será um problema. Veja o quanto já de medicamentos, procedimentos que substituem, né, o stent, por exemplo. Quantas cirurgias cardíacas já não se evitou? Na minha época se operava úlcera gástrica perfurada. Hoje, agora com o omeprazol, não se faz mais quase cirurgia, gastrectomia por úlcera, né? Enfim, há uma enorme mudança na medicina e, bem provavelmente, isso vai ocorrer com uma frequência cada vez maior. Portanto, o médico do futuro, e eu repito, é um médico generalista, é aquele médico, primeiro, preocupado com o processo de atendimento ao paciente. Coisas muito básicas, né, de você dar atenção, olho no olho, boa anamnese, né, e dar a atenção. Exemplo meu, outro dia fui aqui fazer meus exames periódicos, né, num grande laboratório aqui de São Paulo, realmente um grande laboratório aqui de São Paulo, ia fazer um ultrassom de abdômen, você tem lá que tomar 5, 6 copos d'água, a bexiga cheia. Estou sentado num salão, que era metade desse salão aqui, e aparece a pessoa da enfermagem lá e grita assim: seu Antônio! Eu levantei minha mão. O senhor está com a bexiga cheia? Né, todo mundo virou para mim, me olhou, eu fiz assim, né? O senhor está de jejum? Fiz assim. Eu me senti constrangido, me senti péssimo. Quando entrei para fazer o ultrassom, a colega lá sabia que eu era médico, nem bom dia, assim. Então, assim, o melhor laboratório, o melhor, provavelmente, ultrassom, mas eu me senti pessimamente atendido. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque o médico do futuro, explorando o nosso tema, é um médico preocupado com todos esses detalhes, que é um médico que entende o processo como um todo do paciente. E lá eu estava na condição de paciente. Então, é isso que acaba sendo importante, que a gente saia da nossa caixinha da medicina, que os nossos professores insistem em passar para a gente uma ideia né, essa caixinha é sua, para a gente começar a entender que nossa caixinha é muito maior, que é o atendimento ao paciente. Nós fizemos medicina para atender o paciente. É isso que acaba sendo muito, muito importante. E um outro ponto desse médico do futuro, generalista, é o médico que sabe trabalhar em equipe. Gente, daqui para frente não existe mais espaço para egos tão elevados quanto os nossos, né? O nosso ego, ele é muito inflado, né? A grande brincadeira, você já deve ter escutado isso diversas vezes, que você passa lá 6 anos, o pessoal te dizendo que você é Deus, e no final você acredita que você é Deus, né? Então, tem que mudar isso, porque nós só conseguimos ter sucesso a partir de uma abordagem multiprofissional, multidisciplinar, cada um ajudando o outro, né? Nesses movimentos que existem da qualidade, da acreditação que existe aí nos diversos hospitais no Brasil como um todo, a gente percebe que muitas vezes se estimula cada vez mais cada um trabalhar dentro da sua caixinha, e na verdade não. O futuro mostra que essa integração ela acaba sendo muito importante. Se nós não tivermos essa integração e nós, médicos, não nos dispusermos a fazer parte dessa integração, quem vai tomar na cabeça, quem vai levar a pior é o paciente. E nós fizemos aquele xizinho no vestibular para fazer medicina, porque a gente acredita de levar a melhor assistência ao paciente. Ou não tem por que ser médico, né? Então, né, acho que a ideia é essa, né? Uma coisa que o Dr. Milton falou,
do médico ser líder das suas equipes. Porque, claro, porque às vezes eu vejo colegas reclamando, poxa, mas eu vou dar plantão, ou vou trabalhar lá no posto de saúde, e o meu chefe é um dentista, ou é um enfermeiro. Bom, tá bom, mas se ninguém se propõe a liderar aquela equipe, outros farão isso, né? Então, acho que é muito importante esse nosso posicionamento junto à sociedade, esse nosso posicionamento junto às equipes, né, de saúde como um todo. Nós temos capacidade para isso e precisamos se impor do ponto de vista intelectual, né, de ações. Então, a ideia é essa, que a gente precisa se preparar para esse futuro que está chegando e sair da nossa caixinha, né? E uma coisa que é um desafio muito grande, a gente percebe isso de diversas maneiras, é a história do tal do compartilhamento da decisão. Eu não sei se vocês já repararam, principalmente em classe média ou classe alta, quem toma a decisão sobre o seu tratamento, muitas vezes é o paciente. Ele vai, procura informação e vai buscar algum colega médico que vai fazer exatamente aquilo que ele está querendo fazer. É absolutamente incrível, né? Eu tenho diversos casos, lembro de um caso muito interessante, de uma pessoa que estava lá com um tumor cerebral, que não tinha indicação técnica de fazer a cirurgia, até que achou um neurocirurgião que fez a cirurgia, né? E depois todas as complicações que não eram necessárias. Mas acho que procurou uns 5 ou 6, até que achou, porque a pessoa estava convencida que tinha que fazer aquela determinada cirurgia. E aí, por isso, aquela mesa anterior aqui, falando sobre a medicina baseada em evidências, é isso, o caminho é esse. A gente precisa ter esse embasamento para buscar ter condições para discutir e, junto com o paciente, tomar a melhor decisão. Agora, não há nenhuma evidência para aquela situação, não há nenhuma evidência científica que essa seja a melhor solução. Por que eu, junto com o meu CRMzinho, que foi tão difícil de conseguir, eu vou pegar e vou indicar uma cirurgia como aquela? Porque foi muito bem falado aqui, na internet você escreve, publica aquilo que você quiser. Mas na hora que você toma uma decisão de fazer um determinado procedimento, existe uma responsabilidade técnica enorme em cima daquilo. E se a gente não tomar cuidado, a gente embarca nessa história. E o grande problema é, muitas vezes, embarcar numa história como essa, com interesses, às vezes, até econômico-financeiros. Aí é pior ainda. Então, esse compartilhamento de decisões acaba sendo muito importante, porque você consegue trazer a família, o paciente, enfim, todos os envolvidos, para uma decisão consensual, né? De deixar muito claro quais são os efeitos colaterais, quais são as consequências, quais as possibilidades de melhorias e tudo mais. Porque senão a gente vai acabar virando, sei lá, um técnico, né? Nós somos muito mais do que um simples técnico, nós temos condições, sim, ou isso é o que a sociedade vai exigir da gente, que a gente tenha condições, sim, de fazer uma discussão técnica e dar a melhor solução, ou buscar a melhor solução junto com a família para aquela determinada patologia. Então, é essa que é a ideia desse médico do futuro, né? Quer dizer, é um médico que ele está muito preocupado nas relações pessoais, né? Nas relações de uma boa comunicação. Vou abrir um parênteses aqui, hoje no Jornal Estado de São Paulo, mostra lá uma juíza em Goiás fazendo uma coisa totalmente diferente, juíza de direito. Ela está fazendo os seus laudos, os seus pareceres em português. Português que todo mundo entende. Parou de usar, ela começou com esse movimento e parou de usar aquelas palavras, né, que os advogados usam, que ninguém entende. Ela falou assim, começou a me chamar a atenção de muitas pessoas me procurarem para perguntar, eu ganhei ou perdi a ação? Porque liam e não conseguiam entender. E simplesmente por fazer um parecer em português que todo mundo entende, reduziu, acho que 30% a 40% das ações que ocorriam em Goiás. Será que nós não precisamos fazer isso, não? Né? Como médicos, quer dizer, a gente tem toda aquela linguajar médico que todo mundo conhece, técnico. Que tal, a hora que for falar com o paciente, falar com uma linguagem que ele entenda?
nós não vamos ser minimizados, nós não vamos deixar de ter conhecimento por fazer a explicação, a explanação em português. Um português que as pessoas consigam entender. A gente tem muito, sim, do mediquês, que acaba ninguém entendendo. Você acha que você explicou, se você perguntar, ninguém entendeu nada. Muitos serviços acabam até tendo aí uma enfermeira, um enfermeiro que vai fazer a explicação depois, porque o paciente sai sem entender nada. Então, eu acho que tem esse desafio, esse desafio também de você fazer uma comunicação adequada com o seu paciente. Enfim, o médico do futuro, ele coloca o paciente em primeiro lugar. Simples assim, mas o paciente do ponto de vista de uma boa relação, o paciente visto como um todo, de uma forma sistemática, de uma forma que você consiga efetivamente levar a cura ou a orientação ou a prevenção de diversas doenças para aquele risco daquele paciente. Eu acho que é um desafio enorme para os dias de hoje. Não sei se é um exercício de futurologia, mas é o que todo mundo, é o que tudo indica, para o caminho que a nossa profissão está indo. E eu fico muito feliz porque a gente acaba vendo que a prevenção, ou a medicina preventiva, é que tem um grande espaço no futuro. É essa orientação que nós, médicos, podemos fazer aos pacientes, justamente na prevenção de doenças que ele pode eventualmente desenvolver. Ok, gente? Obrigado, o tempo está corrido, e vamos seguir em frente. E agora eu tiro o meu chapéu de apresentador, falo com o meu chapéuzinho aqui de coordenador, e vou convidar o nosso colega, Dr. Junge Miller, ele é médico ortopedista da Sociedade Brasileira de Traumatortopedia, membro da Comissão Especial de Residência Médica da Secretaria do Estado de Saúde. Ele faz parte da Fundação de Trauma e membro do CQH. Dr. Junge, por favor,